Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de CLP, né? A gente vai estar falando aí também sobre pneumática, né? E a gente vai fazer aí uma sequência de vídeos, né? Serão 5 vídeos aí falando aí sobre ações ligadas, né? A programação CLP, análise estrutural, enfim. Bom, vamos lá. Primeiro passo, né? O que a gente vai estar fazendo aqui. Aqui a gente tem um desenho de uma bancada, né? Essa bancada ela possui 5 elementos, né? A gente tem 3 pistões pneumáticos, vou colocar aqui P, um motor e uma sinaleira. Tem aqui uma lâmpada, né? Vou colocar aqui L. Então, o objetivo é fazer o comando, né, para essa bancada, né? Ou seja, realizar uma ação, né, lógica, né, uma relação de uma programação lógica com base em um fluxo pré-determinado. E aí eu acredito, né, eu pelo menos entendo, percebo muito isso dos estudantes, que quando se fala dessa parte do CLP, né, ou PLC, né, como algumas pessoas chamam, né, aí do inglês, lembrando que CLP significa controlador lógico programável, né, PLC seria a sigla em inglês. Beleza, então quando a gente fala sobre CLP, muita gente fica logo preocupado com a parte da programação, né? De, poxa, como é que vai ser a programação vai ser difícil, e muitas vezes acaba deixando em segundo plano a parte física, né? O hardware ali do processo. Lembrando que nesse caso a gente tem como parte física os elementos que irão atuar, né? Ou seja, os elementos que estão aqui na bancada, e a própria CPU, né, do CLP, né? Então, muitas vezes acaba ficando em um segundo plano, né? O pessoal fica com mais foco ali na parte da programação do que na parte física, né? E, pelo menos na minha opinião, todos eles têm um peso igual, né? Todos eles têm um peso igual, inclusive, né, se você fizer um programa errado, né, se você errar ali numa sequência de um programa, a parte de processamento não vai ter nenhum problema, né? O sistema, dependendo do CLP que você está utilizando, o programa do CLP, ele vai estar indicando ali se tem algum contato fechado, ou algum contato que está faltando ali ligação, alguma função não reconhecida, né? Ou vai fazer o que normalmente faz, vai colocar para rodar e, né, a falha ela vai ocorrer na parte física, né? A falha ela vai ocorrer na parte física, e essa falha ela pode ocasionar até algum acidente, né? Então é uma ação conjunta, né? Não tem como tirar o peso de um e colocar mais peso para o outro, né? Então essa ação do hardware e da parte de programação, elas têm o mesmo peso. O hardware, né, entra também a parte da ligação, né? E isso aí dá um peso grande aí para o processo, né? Então eu sempre digo para os estudantes que o primeiro ponto é entender a parte física ali do processo, né? Entender a parte física, o que é que eu quero que o sistema ele realize. Aqui nessa simulação, a gente está colocando aqui uma relação de bancada, né? Mas quando você vai para a indústria, né, muito dificilmente você vai encontrar uma bancada, né, como a gente vê aí na parte didática, ali em funcionamento, né? A gente precisa aumentar essa visão. Quando eu digo aumentar a visão, é entender o seguinte: o cilindro pneumático ele não vai estar atuando em vazio, como aqui, né? O motor ele não vai estar atuando sem carga, né? A lâmpada ali de sinalização ela tem um objetivo, né? Então esses elementos eles vão estar associados a máquinas, né? Enfim, dependendo do tipo do mecanismo. Então isso aí é importantíssimo. Então quando a gente fala que um cilindro ele vai avançar, né, tem que entender que aquele avanço ali, né, provavelmente vai ter uma ação física, né, fora do próprio aspecto ali do cilindro, né? Tá transportando alguma coisa, tá comprimindo, dobrando, enfim, seja lá o que for, né? Mas ele vai ter uma ação física ali final, né? Pode ser até que não tenha nada ali, ele esteja ali realmente ali em vazio, né? Mas tem um objetivo por trás daquilo ali. Nesse caso a gente está simulando aí num desenho de uma bancada, né? Onde a gente vai estar fazendo a relação aí com os componentes. Então é sempre importante ter essa visão, né? E aí entra um detalhe interessante que é o seguinte, né? Aí falando ainda dessa parte física de CLP. O CLP ele vai ter a relação de entradas, a relação de saídas e a parte de processamento, né? A parte de processamento. Essa parte do processamento ela vai estar ligada diretamente ali à parte da
programação, né? A parte da programação, ou seja, é onde vai entrar, né, os dados com base no fluxo lógico que você quer atuar, né? Mas essa parte de entradas e saídas, né, ela leva em consideração elementos físicos, né? Ou seja, quando a gente fala aqui de saídas, são componentes, né, elementos que vão ser acionados com base ali na programação do CLP por meio de uma condição de entrada lógica pré-determinada, né? Determinada, obviamente, ali pela programação, né, e pelo posicionamento delas. Então, exemplo, se a gente coloca aqui como elemento de entrada, né, uma botoeira qualquer, né, e a gente aciona aquela botoeira ela não vai ter ação diretamente ali na saída, né? Esse sinal que a botoeira vai passar, ele vai passar ali para o programa, né? E com base no programa é que vai ter a relação ali para a saída, né? Diferente do interruptor de uma residência, né? Você acionou aquele interruptor, ele acionou uma lâmpada, desativou aquele interruptor, ele apagou lá a lâmpada, ou seja, uma ligação direta, né? Nesse caso aí, a relação dos elementos, né, ela vai ter essa base de processamento. Eu posso até processar para ela no programa, né, indicar no programa lá que realmente quando acionar a botoeira 1 vai estar acionando lá a lâmpada, né? Quando acionar de novo a botoeira 1 vai estar apagando a lâmpada, mas entenda que existe um programa, mesmo que o mínimo possível, para que ocorra isso, né? Então fica aí, né, como primeiro vídeo aí, essas informações referentes a essas características, né, aí de CLP. No próximo vídeo a gente fala sobre como vai ser essa programação, né? Já deixei aqui montada aqui toda a ação para a gente poder estar analisando tudo, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar voltando aí com nossos vídeos aí da parte de programação CLP, parte pneumática. Bom, voltar a falar aqui sobre questão de entradas e saídas, né? Detalhe aí muito importante aí no CLP. Quando a gente fala de entradas e saídas, a gente tem que entender o primeiro ponto seguinte. Todos esses elementos, né, todos esses pontos aqui de entradas, né, esses pontos aqui de saídas, eles possuem numeração específica, né? Ou seja, possuem uma codificação, né? Aí varia um pouco do CLP para CLP, mas normalmente eles são referenciados como I, relação de entrada, né, e Q, relação à saída, né? Então aí entrada, Q, saída. E aí o início da sequência normalmente é I1, I2, né? Até eu colocar aqui na sequência aqui I2, I3, I4 e assim sucessivamente. Ou, né, às vezes começa do zero. Até o que a gente está utilizando, né, que é o da Siemens, ele é I0.0, né, a primeira entrada, I0.1, né, I0.2 e assim sucessivamente. E o mesmo vale aqui para a saída, pode ser Q1, Q2 ou Q0.0, né, Q0.0, Q0.1 e assim sucessivamente. E essas informações, né, desses elementos aqui de entradas e saídas são importantíssimos porque é a referência que a gente vai ter ali para descrição do programa. Então, cada entrada e saída dessa que venha a ser utilizada, né, é importante que você tenha de fato aí esse tagueamento, né, essa informação aí específica ali no CLP para não ter nenhum problema, né, quando for executar, né, ou indicar ela no programa, né, ou seja, você vai ter que fazer uma referência, né, sobre esses elementos de entrada e saídas para que eles possam de fato ter vínculo ali com o elemento. Exemplo, já vi acontecer muitas vezes, né? Pessoa ter lá pular um borne daquele de entrada, né? Então, exemplo, tá lá com um elemento no I1, aí pulou o I2, foi para lá para o I3, fixou lá no I3. Ficou com dificuldade de fixar, né? Abrir lá o parafuso, ficou com dificuldade, foi lá para o I3. Aí na hora de programar, de vez de fazer a referência para o I3, faz a referência lá para o I2, né? O programa vai estar lá como estando lá com o I2, mas só que na parte física não vai ter elemento ali de entrada para quando você for acionar o I2, não vai ter nenhum elemento ali de entrada. E esse elemento de entrada, né, como é que funciona? Né? Essa relação de entrada, ela vai estar ligada diretamente ali à questão da parte de acionamento, né? Então, exemplo, vamos supor aqui que seja uma botoeira, né? Vamos colocar aqui um contato aberto. Então, tem lá uma botoeira física, né? Tem lá uma botoeira física. Quando acionada, o que é que vai acontecer? A corrente elétrica ela vai estar mandando sinal ali para a entrada,
né? Ela vai estar mandando ali o sinal para entrada. Então, quando tiver o acionamento dessa botoeira aqui, dessa botoeira que está lá, exemplo, na indicação I0.0, né? Vamos colocar aqui 0.0. Quando tiver o acionamento dela, ela vai estar mandando um sinal elétrico para aqui, né? E esse sinal elétrico, o CLP vai processar, né, da seguinte forma: opa, chegou um sinal elétrico aqui na entrada I0.0, qual é a sequência que vai ocorrer com base no fluxo que foi programado, né? Então tem todo esse detalhe. Não necessariamente você precisa colocar lá, exemplo, uma botoeira normalmente aberta para mandar lá o pulso. Exemplo, você pode colocar uma botoeira normal fechada, né? Coloca lá normal fechada e já está iniciando ali com corrente ali naquela entrada específica, né? Então, quando isso ocorre, é o programa que vai estar descrevendo se vai ter algum acionamento ou não com base nesse elemento de entrada. Da mesma forma que na saída. Né? Então, exemplo, eu posso iniciar o programa com todas as entradas e todas as saídas já ativadas diretamente pelo programa, né? De acordo com a lógica que eu descrevo ele, né? Então, isso aí varia muito, né? Mas entenda que para mudar a condição física da entrada e da saída, tem essa questão do processamento. Principalmente a entrada, né? Porque a saída ela vai estar ligada diretamente ali a um elemento de comando de entrada, né? Então tem essa importância aí enquanto ciclo de execução. Verificar de fato como é que vai ser relacionado os elementos ali de entradas e saídas. Exemplo, aqui no caso que a gente vai estar atuando, né, observa que essa relação de disposição de entradas e a relação de disposição aqui de saídas, né? Então, no caso aqui, esses elementos que a gente está colocando aqui são elementos ali que estão ligados à parte da entrada, né? Esses elementos aqui estão ligados às saídas, né? Normalmente os elementos de entrada, né, botoeiras, sensores, né, são normalmente os elementos que vão estar mandando um pulso, né, ali para o hardware, né, do CLP, né. Saída normalmente bobina de solenoide, né, a solenoide em si, né, lâmpadas, enfim, normalmente elemento que vai ter o acionamento ali posterior. Então é importante saber o que vai ser entrada e o que vai ser saída, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar aqui especificamente sobre a condição física, né, dos elementos e sobre a lógica ali de funcionamento. Então no próximo vídeo aí a gente já começa a falar da lógica especificamente desse funcionamento, tá bom? Valeu!